Olá, muito boa noite, queridos irmãos. Graça e paz do nosso Senhor a você nesta noite. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, à nossa lição que temos aí estudado ao longo dessas semanas sobre a família. Estamos aí caminhando para a nossa terceira mensagem a respeito de família. Nós falamos inicialmente a respeito de homens que vivem por fé, após a respeito da vida de Jairo, da atitude de fé que Jairo nos evidenciou. Vimos também na semana passada a respeito de mulheres que confiam na provisão do Senhor, e isso a exemplo da viúva de Sarepta, uma mulher aí que mostrou a sua fé e a sua confiança na provisão do nosso Deus. E eu quero pensar com você, então, nessa oportunidade, nesta noite, a respeito agora não mais de pai ou de mãe, mas de filhos da promessa. E eu gostaria de pensar nisso dentro de um texto que está na palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4, e vamos ler esse texto, então, juntos. Gálatas, capítulo 4. Eu gostaria de ler com você do verso 28 do capítulo 4 ao verso 1 do capítulo 5. Assim, então, nos diz a palavra do Senhor. E vós, irmãos, se sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente ao jugo de escravidão. Esse é o texto que vamos pensar hoje sobre filhos da promessa. Filhos da promessa. Esse texto é interessante, mas eu queria pensar com você um pouquinho aí sobre filhos. Como um filho é sempre muito aguardado. Como, de vez em quando, ou em certas ocasiões, o filho é uma notícia, é uma surpresa que a família não espera. Mas, geralmente, há um planejamento da família para, então, que uma criança venha, então, para somar nessa família, com esse pai, com essa mãe. Então, vindo uma criança que é uma criança que, quando a pessoa vai ao médico, a mulher vai ao médico, e aí, então, ela recebe a notícia da gravidez, ou ela percebe dentro de casa, essa promessa do nascimento de um filho é sempre algo que traz uma certa expectativa, traz mudanças muito importantes no corpo da mulher, traz mudanças na relação familiar, traz mudanças aí em toda a estrutura da família, né, do casal, até a chegada desse filho. Mas nós vamos pensar hoje, a partir desse texto que acabamos de ler, se você perceber, esse texto do capítulo 4 está nos falando de duas realidades, de duas, não diria formas, mas de duas realidades de filho, duas características de filhos a partir da experiência de Abraão com a Sara, a sua esposa, e o filho que Abraão teve com Agar, a sua escrava. Então, temos duas realidades aqui. Um filho que é nascido da escrava e o filho que é nascido da livre, a saber, Agar e a Sara.
Então, nós vamos ver que aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer uma aplicação, uma contextualização, ele vai aplicar um conteúdo do Antigo Testamento para uma realidade do Novo Testamento, trazendo, então, uma realidade espiritual para as nossas vidas nesse texto. Então, nós vamos entender que esse filho da escrava, ou melhor, esse filho que foi concebido de uma mãe escrava, é a ideia de um nascimento natural. Nesse texto, há uma ideia desse nascimento que é natural a partir da aliança do Sinai, aí já mostrando a aliança do Sinai, que é a lei. Então, como um filho, ou uma analogia que o apóstolo Paulo faz do filho da escrava sendo a lei e o nascimento natural. Portanto, o filho, a consequência de um filho gerado na escravidão, ou de um filho gerado de uma mãe escrava, qual é a consequência disso? Um nascimento natural e dar luz à escravidão. Aqui ele está falando de uma concepção da natureza pecaminosa do homem, uma natureza que dá luz à escravidão, uma vida escrava no pecado, visto que é uma concepção a partir de uma escrava, uma concepção natural. E como seres humanos estamos sujeitos às realidades deste mundo e ao pecado que habita na nossa carne. E uma outra realidade é desse filho que nasceu da livre, que é um nascimento de promessa, é um nascimento vivido diante de promessa. Isso que eu quero que você pense comigo nesse texto. E aí, o que nasceu de modo natural, isso o texto vai falar em Gálatas, o que nasceu de modo natural perseguiu o filho que nasceu de modo espiritual. O filho, que aqui é Ismael, passa então a perseguir Isaque. E isso é uma realidade muito profunda, e o texto então nos traz a ideia de que nós não somos filhos da escrava, que é uma analogia da lei que nos escraviza, nos leva aos antigos passos, enquanto que temos que caminhar para uma nova vida, para uma vida de filhos livres, que é a liberdade em Cristo Jesus. E aí que nós vamos ver no capítulo 5, verso 1, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para sermos filhos da livre, filhos da liberdade, filhos da herança, filhos da promessa de Deus, que é uma vida em liberdade. Mas aí, então, como temos essa concepção de Isaque como a representação do filho da livre, de uma realidade espiritual, do filho da promessa, nós vamos tratar da vida de Isaque especificamente nesta noite. E eu queria caminhar com você pensando, em primeiro lugar, que Isaque, a representação do filho que nasce da liberdade, Isaque nasceu pelo poder de Deus. Nós vamos ver o capítulo 4, verso 29, dizendo: entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural, ou seja, o Ismael, que nasceu da carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, que é Isaque. Assim também acontece agora. Mas nós temos uma realidade aqui, então, de que Isaque nasceu pelo poder de Deus. Isaque foi o filho da promessa. Abraão, um homem velho já, um homem que tinha aí a sua vida já prolongada, um homem que com 75 anos de idade recebe o seu chamado, com 85 anos ele vai ter o filho com Agar, com 86, Sara começa a ficar com ciúmes porque Agar concebe um filho de Abraão, acontece o nascimento de Ismael e com 99 anos, o Senhor diz que dará um filho a Abraão, que é o Isaque. E com 100 anos, então, acontece uma rixa, essa rixa entre Ismael e Isaque, e aos 103 anos, Abraão manda, então, que Agar e o seu filho Ismael fossem embora. Então, nós vamos ver aqui uma representação da antiga aliança com a nova aliança. A antiga aliança na representação da mãe, que é Agar, que é escrava, que é a representação da lei,
representação de Ismael como uma concepção segundo a carne, enquanto que a nova aliança, na representação de Sara, de uma livre, nos representa não a lei, mas a graça. Isaac sendo uma concepção milagrosa. Então vamos ver Isaac como esse que nasce pelo poder de Deus. E o cristão, aqui eu quero dizer a você que o cristão, ele nasce do Espírito de Deus. E aí nós vamos ver em João 3, de 1 a 7, nos traz essa realidade. João 3, de 1 a 7, um texto tão conhecido, que é o encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, diz, de 1 a 7, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer novamente? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, necessário é vos nascer de novo. Como filhos da promessa, nós precisamos entender que devemos nascer novamente. Esse novo nascimento em Cristo, essa possibilidade de agora sermos chamados filhos de Deus, e aí nós vamos ver em Romanos falando que Deus nos deu o direito, o Espírito que habita em nós nos deu o direito de clamarmos, o Espírito que habita em nós, né, fala com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, no qual clamamos Abba, Pai. Podemos então legitimamente viver como filhos de Deus, filhos da promessa, porque nascemos de novo. Isso é algo muito especial de pensarmos. E o que isso nos leva? Você precisa pensar que ser filho de Deus, viver o poder de ser filho de Deus, não deve só nos levar a uma novidade de vida, mas deve nos levar a permanecer firme em Cristo Jesus. Isso nos leva a permanecermos firmes. Isso a palavra vai nos assegurar. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus capítulo 4 vai nos falar isso. Veja, eu vou voltar lá para a gente ver o que o texto nos diz. Hebreus capítulo 4. Só um instante. Aqui. Hebreus não, perdão, é Gálatas. Estou em Hebreus. Vamos para Gálatas capítulo 4. Vamos lá. Aí o texto diz, agora pensando justamente nisso, de que nós podemos permanecer firmes no Senhor. Veja, o texto vai nos falar agora, portanto, não somos mais aqui. O último verso 5:1, para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos levou agora a um patamar antes escravos do nosso pecado, escravos de uma natureza corrompida, agora regenerados, podemos viver segundo a imagem de Cristo, sermos filhos de Deus, a imagem de Cristo Jesus. E aí nós temos que viver então uma vida que o texto diz, portanto, se a sua realidade é de filho de Deus, você deve permanecer firme. E aqui eu não digo permanecer firme apenas como alguém que é um homem de Deus e que exerce fé, como uma mulher de Deus que confia na provisão, mas como um filho de Deus que sustenta a sua família em firmeza na palavra de Deus, alguém que está firme na presença do Senhor, alguém que vive
a firmeza do Evangelho. A firmeza do Evangelho. Porque nós vamos ver uma parábola que um certo homem colocou sua casa sob a areia e logo veio a tempestade e houve, então, perda. A casa foi derrubada. Enquanto que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, apesar dos intempéries, esse permaneceu-se firme, porque estava bem fundamentado. E aí precisamos pensar nisso. Isaac nasceu pelo poder de Deus. Meu irmão, se você estiver no poder de Deus, confiantes no poder do nosso Senhor, você pode permanecer firme. E aí nós vamos ver isso, esse duplo entendimento no texto, como a natureza desses dois filhos nos representa as duas concepções, uma a da fé, porque nós vamos ver que Isaac veio de Abraão como uma representação da fé, como aquele que creu na palavra do Senhor, então isso lhe foi imputado como justiça. Nós vamos ver que Isaac não só veio de Abraão, uma representação como o pai da fé, mas vamos ver a figura de Sara como a figura da graça de Deus, uma mulher que recebeu graça do Senhor, apesar da sua esterilidade, apesar da sua idade, ela recebeu a graça de conceber um filho. Efésios 2, de 8 a 9, nos diz, porque pela graça sois salvos. Pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Sara poderia muito bem falar que a concepção foi devido aos esforços dela e de Abraão. Mas como filhos da promessa, devemos viver pela fé e na graça, para entendermos que os nossos esforços não levam a nada. Não levam a nada. Se eles não estiverem firmados em Cristo Jesus, que é o nosso sustentador. Isso é muito forte para que você pense. Viver segundo essa ideia de que Isaac nasceu pelo poder de Deus. Meu irmão, você deve depender do poder de Deus para a sua família. Você deve ser um filho que ora pelos seus pais. Você deve ser um filho que obedece aos seus pais. Você deve ser um filho que traz alegria aos seus pais. E é disso que vamos falar mais à frente. Em segundo lugar, nós vamos ver isso. Que Isaac não é só aquele que nasceu pelo poder de Deus, mas Isaac foi aquele que trouxe alegria. A palavra, o nome de Isaac, no hebraico, tem um significado de riso. Riso. E é interessante como que Sara, ela riu quando Abraão recebeu a promessa do Senhor. Sara riu consigo, e ela, como um sinal de que isso é impossível. E até que, então, Isaac foi chamado o seu significado, na verdade, é riso. E como vamos pensar agora não só em Isaac como aquele que nasceu pelo poder de Deus, como aquele que é filho da promessa, que é filho que não é o filho carnal, mas é o filho que traz uma ideia do sobrenatural de Deus acontecendo, porque foi mediante promessa do Deus Javé. Nós vamos ver que Isaac, em segundo lugar, trouxe alegria. Meu irmão, seja fonte, canal de alegria em um tempo de tanta tristeza. Meu irmão, seja fonte e canal de alegria, de gozo, de felicidade, de paz, de esperança, de boas notícias, porque o Evangelho é uma boa nova. Você deve entender que a salvação é uma experiência de alegria. A salvação é uma experiência de carisma, de ser carismático. Uma pessoa que é carismática, alguém que recebeu um carisma, recebeu um dom, recebeu graça do Senhor, por poder ser agora filho de Deus, filho da promessa, como Isaac, porque a salvação é uma experiência que deve nos trazer alegria todos os dias. Se você esqueceu, que você se lembre. O salmista diversas vezes diz isso, que a alma dele estava abatida, que ele estava cercado de inimigos, mas ele se alegraria na sua salvação. Ele alegraria-se no Deus da sua salvação. Que você, meu irmão, quando se ver cercado por inimigos,
quando você se vê cercado por intempéries, quando você vê cercado por pandemia, por um cenário muito ruim, que você possa declarar como salmista: eu confio no Deus da minha salvação. Que sejamos estes que, por crer, por entender que somos filhos, nós vivemos uma vida diferente. Por crer, nós vivemos uma vida de filhos que creem no Senhor e no poder do Senhor, mas que expressam alegria, expressam vontade de viver, expressam isso não só consigo mesmo, estar de bem consigo mesmo, mas expressam isso aos os que o rodeiam. Então, filhos, num sentido aqui mais restrito à família, que são alegres na sua salvação, espalham alegria na sua família. Assim como filhos, espiritualmente, filhos numa comunidade de fé, numa igreja, que se alegram e exultam no Deus da sua salvação, eles contagiam essa alegria. Então, que você seja este que crê e que expressa alegria aos que te rodeiam. Esse texto vai nos falar também sobre algo muito interessante, como alguém que aguarda na justiça de Deus, que aguarda na justiça do Senhor. Nós vamos ver que o cenário era que Sara ainda não havia engravidado, havia uma promessa, Agar engravida, concebe um filho e isso começa a trazer problemas para ela, porque a criança agora era o filho que nasceu enquanto Sara era estéril. E vamos ver então como que essa mulher ela aguardou na promessa do Senhor, ela aguardou a justiça do Senhor. Meu irmão, não queira fazer justiça com as suas mãos. Às vezes, como família, nós vivemos uma realidade que às vezes queremos fazer justiça com as nossas mãos. Queremos agir com o nosso impulso, com a nossa mão. Deve ter sido muito difícil para Sara viver aquela realidade. E ela até agiu por impulso, certo momento, que ela ficou com raiva, e falou para Abraão até que eles até foram expulsos da presença da casa. Mas você precisa entender que nós devemos aguardar na justiça do Senhor. Nós devemos nos firmar na justiça que há no nosso Deus. Vamos voltar a Gálatas 4. E como nós vamos perceber isso? Que o texto não só nos traz essa concepção de alguém que permanece firme, mas alguém que aguarda na promessa do Senhor. Veja, vós sois, irmãos, filhos da promessa, à semelhança de Isaac. E aí você vê que há uma certa perseguição aqui, mas você deve aguardar na justiça de Deus, meu irmão. A nossa justiça não é boa, a nossa justiça, literalmente e figuradamente, estamos vivendo um tempo aí de justiça complicada no nosso país, trâmites, CPI, umas coisas muito complicadas judicialmente, porque não há justiça boa na terra, não há nada, se não for a justiça do nosso Deus, que é justo juiz, que é reto juiz e que os seus feitos são perfeitos. Nós precisamos entender isso. Mas não só podemos ver que Isaac é aquele que nasceu pelo poder de Deus, Isaac é alguém que trouxe alegria e como salvos pelo Senhor, como filhos do Senhor, nós devemos, filhos da promessa, nós devemos expressar alegria em um tempo de dor, expressar esperança em um tempo sem sabor. Isso é muito importante. Em terceiro e último lugar, eu queria pensar com você que Isaac cresceu e foi desmamado. Gênesis 1, 28 vai nos falar isso, que Isaac cresceu e foi desmamado. Veja, então, acho que é isso, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse frutifiquem. Não é esse o texto. Eu peguei o texto errado, eu já imaginava, mas verdade é que
Isaac cresceu e foi desmamado. Ele teve um processo de crescimento natural. Nós temos isso e precisamos entender isso de forma muito especial. Estamos falando aqui de uma realidade espiritual em duas realidades de filho. O filho que é nascido da escravidão e o filho que é nascido da promessa. E como filhos nascidos da promessa, vivemos em fé, pela graça, vivemos como aqueles que nascem do Espírito, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, entendemos que o nosso novo nascimento agora traz alegria para a nossa família, os que estão ao nosso redor, mas Isaac cresceu, houve um crescimento, uma maturidade, uma maturação na sua vida natural. E nós precisamos entender que o natural da vida espiritual é crescer, assim como a realidade natural, precisamos crescer. Por quê? Porque salvação, meu irmão, guarde isso no seu coração. Salvação não é porta de saída. Salvação não é finalidade. Salvação é entrada. Salvação é uma porta de entrada. Você é salvo, então os portões da glória do Senhor, da glória celestial, o reino de Deus é aberto aí a você e você então pode usufruir desse reino. Você nasce espiritualmente, você é um bebê na fé que deve então se desenvolver. O apóstolo Paulo, um pouco antes desse capítulo 4, ele vai falar que eu sinto dores de parto por vocês até que Cristo seja formado em vós. Eu sinto dores de parto. Por quê? Porque eu preciso, como pai que Paulo entendia daquela igreja, ele precisava ver Cristo sendo formado neles. E como filhos, nós precisamos ser conformados à imagem e semelhança de Cristo todos os dias. Então, salvação não é porta de entrada. Se você é salvo, meu irmão, glória a Deus. Mas isso não é finalidade. Isso é porta de entrada. Se você é salvo, algo você deve fazer no reino de Deus. Você deve frutificar, crescer, multiplicar. Que você entenda essa realidade de filho. Porque a nossa finalidade é nascer para crescer. Para crescer. A realidade natural das coisas é nascer para crescer. 1 Pedro vai nos falar isso. Estamos estudando aí a carta de Pedro, 1 Pedro 2:2. Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então veja como a finalidade da vida espiritual de filhos que são herdeiros, filhos da promessa, filhos que vivem pelo poder de Deus, filhos que trazem alegria, consequentemente, serão filhos que crescem espiritualmente. Meu irmão, qual é a sua estatura espiritual, meu irmão? Qual é a sua força espiritual? Tanto tempo como crente, mas cadê o fruto espiritual? Isso é muito importante de você pensar. E como o apóstolo Paulo, em 1 Pedro 13:11, diz isso, devemos desistir das coisas de menino. Precisamos desistir da nossa vida que revela imaturidade, da nossa vida que revela que somos pequeninos. Nós precisamos viver uma vida que evidencia que Cristo é o nosso Salvador. Uma vida que evidencia que o Cristo é aquele que nos faz crescer dia após dia. Veja o que uma frase diz, como é fácil. E aí, enquanto que na vida natural, é natural você crescer e isso você não faz força, na vida espiritual é diferente. A nossa tendência, e isso é uma luta entre a carne e espírito, de que você permaneça um bebê. Meu irmão, o nosso inimigo, ele adora quando permanecemos bebê. Ele adora quando permanecemos crianças na fé, porque ele não precisa se preocupar. Sabe por quê?
Para entreter uma criança, quando é bem bebezinha, é fácil. Você dá uma chupeta, você balança, você bota um desenho. Mas quando essa criança vai crescendo, você não consegue mais entreter ela com uma chupeta. Uma criança de 5 anos, ela não consegue mais ser entretida por uma chupeta. Você tem que arrumar outras artimanhas para que ele seja pego. Assim é Satanás. Quanto mais experientes na fé, quanto mais maduros na fé somos, mais difícil é o inimigo nos atrair a sua atenção para ele. Atrair a nossa atenção para ele. Mais difícil é. Porque estamos focados em coisas que são maduras, em coisas que são de uma realidade diferente, de outro patamar. Você deve pensar nisso. E aí a frase diz: como é fácil apegar-se aos brinquedos do início da vida cristã e deixar de apropriar-se das ferramentas do cristianismo maduro. Para a criança, não é uma experiência agradável ser desmamada, mas ela jamais chegará à idade adulta sem que isso aconteça. Às vezes é doloroso deixar de ser criança. É doloroso deixar de ser criança porque tem que largar a chupeta, tem que largar a fralda, tem que parar de ser amamentado e comer papinha, e daqui a pouco já não é mais papinha, mas é arroz com feijão, e daqui a pouco já é um bife, uma alcatra, glória a Deus. Precisamos crescer espiritualmente, irmãos. Precisamos crescer e crescer. E aí precisamos então entender que só há crescimento num lugar onde há batalha. Como assim? Para crescer espiritualmente, nós devemos estar crescendo. E crescimento é sinal de luta, espiritualmente falando. Se você está crescendo, é porque você está batalhando. E aí a luta é carne e espírito. A luta é filhos da promessa e filhos da carne. Que sejamos estes que crescem a imagem de Cristo em estatura e graça na presença do Senhor. Que sejamos esses que vivos crescem. Porque eu digo a você, meu irmão, que cadáver não incomoda. Não incomoda. E se você não está sendo incomodado por Satanás, se você não está vivendo uma batalha espiritual, se você não consegue crescer espiritualmente, é porque não há vida espiritual e não há luta entre carne e espírito. Uma deve prevalecer. Quem mais é alimentado, quem mais é desenvolvido, vencerá. Então, que sejamos estes filhos da promessa, que são filhos que vivem na liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para uma vida de liberdade, não uma vida de legalismo, de rigidez, de pactos e contratos, coisas rasas e puras, e pequenas. O Senhor nos chamou para coisas puras, para coisas espirituais, para expandir a nossa visão, para sermos, então, aqueles que são salvos, não para garantir um pedacinho no céu, para quando eu morrer. Quase um jazigo, né, num cemitério, né, tá guardadinho lá para quando eu morrer. Não é assim, meu irmão. É o privilégio de ter a salvação como porta de entrada para uma aventura na presença de Deus, uma vida no reino dele, uma vida de santidade na presença do Senhor. Que você viva assim, filhos da promessa, sejamos filhos que vivem essa realidade, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.